Boa tarde, telespectador, 12 horas e 2 minutos. Fiquei fora do ar alguns dias aí porque eu estava ruim, muito ruim mesmo. Mas hoje, voltando aqui, com o candidato a presidente do Grêmio, Homero Bellini Júnior. Ele veio para cá, meu convite, para falar para os gremistas, para toda a população aí, quais são os seus planos, seus projetos, enfim, como ele vê o Grêmio e por que ele está nessa empreitada agora de ajudar o nosso Grêmio Futebol Porto Alegrense. Boa tarde, Homero, um prazer imenso tê-lo aqui conosco hoje. Boa tarde, Friso, prazer é todo meu, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui em Bento, uma cidade que eu gosto tanto, que eu tenho muito carinho e que eu venho muito frequentemente, porque tenho um cunhado, Norberto Diefenbach, que é médico aqui, mora há muitos anos em Bento, então, seguidamente eu estou nessa terra aqui com um grande prazer. Tem vínculos, então, com Bento de família, vínculos de família. Vínculos de família, inclusive a minha afilhada, uma das filhas do Norberto, a Eduarda, a outra é a Rafaela, é minha afilhada e por essa razão a gente sempre que pode está por aqui. Ok. Homero, tu tivesse historicamente, desde que tu era menino até, ligações fortes com o Grêmio. Eu me lembro de ti, vice-presidente de jurídico do Grêmio. Como é que começou a tua história com o Grêmio, a tua vinculação com o Grêmio? Olha, Friso, costumo dizer que a gente nasce com a cor, né? Meu pai era um gremista, não era um gremista fervoroso. O meu pai era um apaixonado por futebol, mas ele foi naquela tragédia do Maracanã em 1950, levou 3 dias de carro indo de Porto Alegre até o Maracanã, viu a derrota e a partir dali ele praticamente abandonou o futebol. A minha mãe, incrivelmente, era colorada e mais incrivelmente ainda, eu fui criança, eu sou de 66, numa época em que o Grêmio só perdia. Eu peguei o octa do Internacional e o bicampeonato brasileiro de 75 e 76. Mas eu era um gremista fanático, por essas coisas que a gente não explica. Virei gremista... O que eu costumo dizer, Homero, é que gremista nasce. Foi isso que eu disse no início, acho que a gente nasce realmente destinado para aquilo. Eu ia a absolutamente todos os jogos do Grêmio, como procuro fazer até hoje, e eu te diria que a minha vida como gremista, ela tem um marco, que é o que eu costumo dizer... Do momento mais importante, mais feliz da minha infância, quando eu tinha 11 anos, 1977, quando o Grêmio retoma a hegemonia do futebol gaúcho, ganhando aquele Grenal de 1-0, o gol do André Catimba, presidente Hélio Dourado, Nelson Omedo, vice-futebol, Tele Santana, treinador, e Tom Fritzen, preparador físico, Corbo, Eurico, Antieto, Berdei, Ladinho, Vitor Hugo, Tadeu Iura, Tarciso, André Eder, e na final jogou o Cassiá no lugar do Anchieta. É o meu título inesquecível, o meu Grenal inesquecível, e como é bom ganhar Grenal, faz tempo, mas é muito bom ganhar Grenal. Então a minha história de Grêmio ela é marcada por situações de muita paixão, de muito choro, a grande maioria deles de muita alegria. Eu estava, por exemplo, lá na Batalha dos Aflitos, em Recife, naquela ocasião. Eu estava em 2001, no último título importante do Grêmio, no Morumbi, em São Paulo, contra o Corinthians, na maior atuação que eu vi o Grêmio ter ao vivo, naquele 3-5-2 do Tite. Então, é uma história marcada por muitos momentos, por momentos óbvios de alegria, de tristeza, mas a paixão sempre preponderando e fazendo a gente acompanhar esse clube das 3 cores. E como é que tu chegasse a entrar no Grêmio efetivamente? Como torcedor da arquibancada e cadeira e tal, tu diz, mas entrar dentro do Grêmio, como foi isso, Homero? Bom, é uma história muito interessante. Eu tenho um grande amigo, meu irmão, desses irmãos que a vida te empresta, que é o Roberto Berch, e o Roberto tinha feito, essas coisas que eu digo, ele tinha feito karatê comigo. Eu fui lutador de karatê, o Roberto tinha feito karatê comigo, e a única relação que eu tinha com ele era daqueles encontros ali, de treino de karatê. E um dia eu encontro ele no fórum, 1992 isso, eu encontro ele no fórum, ele olha para mim e diz assim, tu é gremista, né, Homero? Eu digo, sou. Não, o negócio é o seguinte, nós estamos precisando de gente para nos auxiliar no jurídico do Grêmio. O vice-jurídico era o Flávio Albino Filho e o presidente do clube era o Rafael Bandeira. Nós estamos precisando de gente, tu está disposto a ajudar? Eu disse, para ontem. Isso era uma quinta-feira, na reunião seguinte do jurídico, que era na segunda, eu já compareci. Aí, a partir dali, eu comecei no jurídico, fiquei o ano de 92, fiquei o ano de 93 já sob a presidência
do presidente Fábio Koff, que assumiu depois do Rafael Bandeira. Fiquei em 93 com o presidente Fábio Koff e depois voltei em 1999 como diretor jurídico na gestão do presidente José Alberto Guerreiro, onde permaneci até o final em 2002. Sou conselheiro do clube desde 1995 e temos uma história num movimento político já há 10 anos, que é o Movimento Grêmio Independente, onde a gente procura sempre estar atuando e participando da vida política do clube. O Grêmio Independente, esse movimento que tu te referes, Homero, ele realmente é um movimento independente, ele não é a favor da nada e nem contra nada, ele é do Grêmio, é Grêmio. Nós temos uma história muito bacana do movimento, Friso, que tu conheces bem. O Grêmio Independente tem 10 anos de história e nesses 10 anos essa vai ser a 6ª eleição presidencial que vai acontecer. Das 6 eleições, em uma delas o presidente Paulo Odoni foi aclamado. Portanto, nós tivemos eleição propriamente dito 5 vezes. Das 5 vezes... a eleição do pátio que se fala. A eleição do pátio. Das 5 vezes, o Grêmio Independente participou de 4. 2 com o Antônio Vicente Martins e 2, agora essa é a segunda, comigo. E todas as 4 sem nenhum cacique. Nenhum cacique. Eleições com candidato realmente independente. É uma postura nossa, sempre foi, a gente sempre buscou manter coerência no nosso discurso, desde a fundação do movimento, lá em 2004 até hoje. Se tu pegares as nossas manifestações, elas sempre mantêm o mesmo traço de coerência, e eu tenho convicção que nós estamos num momento maduro para assumir a presidência do Grêmio. Eu estou num momento maduro, pessoal, profissionalmente. O Grêmio Independente está num momento maduro como grupo, construiu um projeto de gestão muito forte, extremamente factível. Nós estamos acompanhados de um movimento que tem uma força imensa no interior do estado, que é o Nação Tricolor, do IRNO, que tu fazes parte, um movimento extremamente importante, que já tem anos de estrada, que trabalha muito fortemente com os consulados do interior do estado do Rio Grande do Sul e de fora do interior do estado do Rio Grande do Sul. E por que é tão importante o Nação estar junto com a gente? Porque o Nação também é um movimento independente, também é um movimento que sempre caminhou desatrelado de caciques e porque tem a sua visão voltada para algo que para nós é fundamental, que é o associado do interior, o associado que é tão abandonado pelas gestões do Grêmio e que a gente entende que precisa ser muito mais acarinhado, trazido para dentro do clube e com certeza a presença do Nação junto conosco ela é imperiosa para que essa construção seja possível. Romero, tu falaste do interior do estado e isso me interessa muito de perto, até porque eu acho que do interior do estado eu fui um dos primeiros que entrou, sem contar a grande Porto Alegre, que entrou lá para o Conselho do Grêmio. E a minha luta, a minha batalha dentro do Conselho e nas gestões, na diretoria do Grêmio, sempre foi para que houvesse esta maior presença do Grêmio no interior, porque o discurso sempre foi um discurso assim, o cônsul do Grêmio é o diretor, é a direção do Grêmio presente no interior do estado. Claro, realmente deve ser assim, mas na hora do Grêmio estar presente efetivamente, era uma dificuldade imensa. Eu via por mim, eu tinha ligações umbilicais com a diretoria do Grêmio e eu tinha dificuldades para conseguir muitas coisas aqui para o interior do estado, né, para a minha região toda, que eu até cheguei a ser diretor regional consular, né. Mas o teu projeto, nós já falamos do interior, então vamos alicerçar bem isso. Claro. Qual é a tua ideia, o teu plano do projeto, que eu até tenho ideia dele, porque nós já conversamos a respeito, para o interior do estado, interior do mundo? Porque a capital do mundo é o Grêmio, é ali Porto Alegre, Grêmio Porto Alegrense é a capital do mundo. Então, qual é o projeto do movimento, que agora é Grêmio de todos, para o interior do estado, para o interior do Brasil, interior do mundo, Romero? Bom, Fresco, primeiro é importante que o torcedor gremista de Bento conheça um pouco, assim, tu realmente foste um dos primeiros conselheiros do interior do estado a participar do Conselho Deliberativo do Grêmio, e foi um avanço e foi uma grande briga nossa também do Grêmio Independente para que se abrisse as portas para as representatividades do interior. E mais do que isso, é importante também, e eu conversei isso contigo à época, para que vocês entendam bem, o Conselho do Grêmio ele é um ambiente muito formal.
e é um ambiente que por vezes assusta as pessoas, tanto que são poucos os que acabam se manifestando. E o Friso, e por isso perde muito o Grêmio com a não presença de um homem como tu no Conselho Deliberativo, para que vocês saibam, o Friso, na primeira reunião dele, fato raríssimo dentro do Grêmio, já pediu a palavra e fez uma manifestação contundente a respeito de um assunto que estava sendo tratado. Então, é extremamente importante que nós tenhamos no Conselho pessoas com esse grau de participação. E eu espero que as coisas evoluam nesse sentido e espero que em breve tu possas retornar ao Conselho, porque o Conselho sente falta de pessoas como tu. O nosso projeto para o interior do Estado, ele é muito claro e, como eu te disse antes, as coisas precisam sair do papel. Isso que a gente está se dirigindo para a região de Bento Gonçalves, que é uma cidade, uma região relativamente próxima da capital. Só que nós temos obrigação como gestão de pensar no Estado e fora do Estado como um todo. O associado gremista, ele paga religiosamente o clube. O associado do interior do Estado, dos mais distantes rincões desse Estado, ele paga religiosamente e muitas vezes sequer com a condição de ir aos jogos, até por força da distância. Mas ele cumpre o seu papel pela paixão que ele tem com o clube. E as gestões se sucedem sem se lembrar desse associado, salvo no período eleitoral. Na hora da eleição, o gestor se lembra do associado interior, aí ele vai lá, faz um imenso churrasco com a ajuda do consulado local, que muitas vezes, lamentavelmente, se presta para o auxílio da máquina oficial, o que não deveria ser. O consulado, ele é uma representatividade do clube, não é uma representatividade da Grêmio, gestão. não da diretoria. Exatamente. Então, acho que isso é usado equivocadamente, mas as gestões invariavelmente só se lembram do interior na época eleitoral. E nós queremos inverter isso, por isso que o nosso slogan é Grêmio por todos. As pessoas dizem assim, não, acho que vocês estão errados, é todos pelo Grêmio. Não. Todos, leia-se o seu torcedor, o torcedor sempre fez a sua parte pelo Grêmio, sempre. Toda vez que chamado, o torcedor do Grêmio fez a sua parte. Está na hora do Grêmio devolver isso ao seu torcedor. Está na hora do Grêmio agraciar e acarinhar mais o seu torcedor. As vindas ao interior do Estado, elas são obrigação da gestão. E tu sabes muito bem que a gestão Nero, hoje... Um instantinho, nós vamos para um breve intervalo Claro. e voltamos para falar sobre o Grêmio no interior do Estado, no interior do mundo, que é o nosso assunto agora. Eu volto Perfeito. daqui a pouco com o Homero Bellini, candidato à presidência do Grêmio Porto Alegrense, agora já no mês de outubro.